Agora a gente fala mais um pouco sobre a expectativa para a apresentação já amanhã, quarta-feira, da chamada PEC da transição. Agora, nós vamos conversar com o vice-presidente nacional do PT, o deputado federal José Guimarães. Deputado, tudo bem? Me ouve? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É um prazer conversar com todos os nossos telespectadores da CNN. Prazer. Deputado, a gente está nessa expectativa. Primeiro, claro, a gente quer saber se já há um consenso, se já há um desenho definitivo dessa proposta, se ela de fato será apresentada nesta quarta-feira ou se há um prazo até o final da semana. E se, claro, o senhor já puder adiantar também como ficou o desenho final, já que alguns ajustes ainda estavam sendo feitos durante esses últimos dias, tanto dentro, do governo eleito, entre vocês, uma articulação interna, tanto quanto com o governo atual, tentando ali limar algumas divergências com o governo Bolsonaro. Bom, nós temos todo o encaminhamento que está sendo construído coletivamente, em torno de 3 entes, digamos assim. O primeiro, o comando da transição, feito pelo governador, ex-governador, vice-presidente Geraldo Alckmin, a Gleice, presidente do PT, e o Aloysio Mercadante. No Senado, junto ao relator-geral do orçamento, o senador Wellington Dias, e junto ao presidente da Câmara, eu, deputado José Guimarães. E juntos estamos construindo uma posição que unifique o conjunto do parlamento e, evidentemente, as posições do novo governo, com a comissão mista de orçamento, com os parlamentares da CMO, e juntos a gente está construindo esse consenso. Primeiro deles, que será uma proposta de emenda constitucional. Segundo, estabelecemos mais ou menos o teto, o valor daquilo que será excepcionalizado dentro do que foi definido como prioridade absoluta, que são recursos para bancar e os programas sociais, especialmente o auxílio emergencial, a prorrogação do Auxílio Brasil, o nosso Bolsa Família, e também para atender as crianças, aqueles 8 milhões de crianças que vão receber um acréscimo de 150. E também, noutra linha, os recursos que já estão na LOA, que retirando os 75 bi, nós vamos ter alguma margem para iniciar os novos programas, elevar a taxa de investimento, que é muito pequena, que não tem como o Brasil voltar a crescer sem ter investimento público, retomar alguns programas como Minha Casa e Minha Vida, o reajuste do salário mínimo, repor recursos para a educação e para a saúde, a questão da merenda escolar, aumentar a defasagem de 5 anos, são todas medidas emergenciais. Por isso que nós precisamos do Congresso. Na quinta-feira, amanhã eu retorno a Brasília, nós vamos voltar a conversar com o presidente Arthur Lira, que é a minha missão, concluir a formatação daquilo que já foi dito para ele, os termos, o conteúdo da PEC, mas o texto será apresentado, todos terão conhecimento na quinta-feira, e aí a ideia imediatamente, quando concluirmos com os 2 presidentes, Senado e Câmara, evidentemente o relator-geral do orçamento, o presidente da Casa, todos juntos anunciaremos o conjunto das emergências que estão contidas na PEC. Certo. Eu considero que o caminho foi está sendo bem construído, não há imposição de nada, o presidente Lula deixou muito claro, respeita o Congresso, está dialogando bem, e essa tem que ser a marca do próximo governo, que vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Quando é que a gente deve ter conhecimento dessa proposta, deputado? Acredito que, evidentemente, salvo o melhor juízo, na próxima quinta-feira, porque o país já está esperando, de certa forma, alguns dias, para o conhecimento do texto final. Nós não podemos soltar nenhum texto sem o acordo prévio em toda a sua inteireza com os 2 presidentes, Câmara e Senado, e o relator-geral do orçamento e o presidente da Comissão Mista de Orçamento. Portanto, tudo está sendo tratado com muito cuidado, o momento é muito sensível, tem uma nova eleição, não há novidade, porque o Lula foi reeleito, aliás, os 2 candidatos defendiam essa mesma tese, e nós não temos
orçamento para bancar as primeiras medidas emergenciais que diz respeito à vida do povo. Por isso que a construção está sendo feita, eu considero que todos os presidentes, especialmente o presidente da Câmara, que é onde eu participo, está muito disposto a colaborar nesse momento importante que o Congresso vai dar uma colaboração muito grande para o país, não só porque é uma posição de um governo que foi eleito, mas para o conjunto do país, que é a expectativa dos brasileiros e brasileiras. Tá certo. Deputado, quem vai participar da entrevista também é o nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Obrigado, Tainá. Deputado, o senhor já trouxe aqui, como os jornalistas gostam, um lead. Então, o texto não será conhecido amanhã, quarta-feira, será conhecido na quinta-feira. Este é um novo atraso, porque a intenção original era que a gente conhecesse o texto já na semana passada. Esse adiamento, ainda que de poucas horas, deputado, por que ele acontece? Os senhores estão tentando chegar a um consenso com relação à forma ou ao valor? Porque a gente tem ouvido em Brasília muita gente dizendo que o governo estaria irredutível com relação aos 175 bilhões. É aí que o bicho está pegando? Não, o conteúdo não pode atropelar o rito. Eu aprendi uma coisa, Fernando, na Câmara. A paciência legislativa é fundamental, respeitando a institucionalidade mais ainda. Não adianta fazermos coisas atabalhoadas. Elas precisam ser feitas na hora certa. Como o diálogo está fluindo bem com o presidente da Casa, Arthur Lira, e o relator-geral, o senador Marcelo Castro, também está dialogando com o senador Wellington Dias, com a orientação do vice-presidente da República, nós estamos trabalhando. Claro que pode ser, eu até já tenho conhecimento do texto, mas isso nós não podemos estar atropelando os ritos. O rito, às vezes, ele pode atrapalhar uma proposta. Eu prefiro, é uma opinião minha, disse isso para o senador Wellington Dias ontem à noite de hoje, que eu prefiro que a gente conclua, porque é fundamental. Quando aprovarmos tudo, tocar como a coisa foi combinada, as possibilidades de vitória e de consenso são muito maiores. Por exemplo, tem parlamentares e líderes que estão fora de Brasília. Tem líderes que me ligaram pedindo para conhecer também. Portanto, primeiro você respeita a institucionalidade, os presidentes, depois vai para a Comissão Mista de Orçamento e depois para os líderes. Amanhã até quinta e sexta-feira serão decisivos. Teve esse feriado, muitos parlamentares e congressistas estão na COP27, inclusive o presidente da República eleito. Portanto, calma, não precisa atropelar os ritos. Eu sempre digo uma coisa, paciência. Eu conheço o parlamento, estou no 5º mandato, portanto, é muito importante, quando a coisa começar a tramitar, ela esteja bem acertada, combinada, os ritos, porque aí sim as chances de vitória são muito maiores. Agora, deputado, puxando um pouquinho para as articulações políticas, o senhor pede paciência, eu também peço paciência com a ansiedade de nós jornalistas, ainda mais, né, com o governo de transição, governo eleito, a gente fica querendo saber das notícias, né, claro, em primeira mão. A gente tem acompanhado toda essa articulação com o presidente Arthur Lira, que foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro por muitos anos e também durante a eleição. E agora muito próximo do presidente eleito, também, claro, em razão do cargo, né? A gente vê os dois muito conversando sobre PEC, principalmente, sobre o andamento do que é também caro para vocês que estão chegando. Mas ontem o Wellington Dias deu uma declaração no Roda Viva da TV Cultura, já dizendo que não há interesse do PT em colocar nomes na presidência da Câmara ou do Senado para a próxima legislatura. É um indicativo de que o PT pode apoiar novamente Arthur Lira no próximo ano para ser reconduzido a presidente da Câmara dos Deputados? Vejam, a primeira missão nossa é aprovar a PEC, é viabilizar o início do novo governo. Não podemos misturar as estações. A estação seguinte é a estação da sucessão nas duas casas. Tem tempo de sobra para o PT, as bancadas discutirem. Eu nem posso afirmar para vocês, porque, veja bem, nós somos 69 deputados e deputadas, 9 senadores e senadoras. Para que essa pressa toda de estar anunciando tal ou qual posição? Nós temos que
Nós não podemos misturar, porque isso pode atrapalhar a aprovação da PEC. Nós temos que aprovar a PEC, há um desejo da sociedade brasileira em conhecer o conteúdo da PEC na sua totalidade, vamos fazer essas próximas horas. Depois, evidentemente, nós vamos começar a discutir a nossa conduta dentro do parlamento em função do novo governo. O que o presidente eleito Lula tem dito e que é referência para nós? Nós não vamos entrar em qualquer barco furado. Nós temos que, a partir do que ele tem dito, que respeita o parlamento, que não está disposto a interferir, caberá, eu estava na reunião quando eu ouvi bem isso, caberá à bancada do PT discutir se tem ou não candidato, se lança ou não, faz aliança com quem e forma qualquer bloco. Acho que a diretriz geral está dada. Nós vamos discutir isso com muita calma. O presidente Arthur Lira está muito disposto a colaborar nesse momento com o governo, porque, veja bem, o parlamento está implementando, ou pode implementar, Tainá, aquilo que saiu das urnas. Todo mundo sabia que o mercado não pode ficar nesse frisson, porque vai ter excepcionalidade de 175, ou 180, ou 130, sei lá. Tem número para todo gosto. O que é importante é que todo o Brasil sabe quais foram os compromissos de campanha do presidente Lula. Nós não queremos cometer nenhum estelionatário eleitoral. E, portanto, nós vamos ter que discutir, aprovando a PEC, imediatamente nós vamos começar. Eu não estou dizendo, Tainá, que as conversas de bastidor não estão acontecendo. Quem conhece o parlamento como nós conhecemos, é claro que elas estão acontecendo. Acho que tem boas pistas, tem bons caminhos, não tem posição definida, mas eu acredito que, ao final, nós vamos construir uma nova governabilidade. O que o presidente Arthur Lira tem dito, eu tenho escutado muito isso dele, é que vai colaborar com o país. Vai ajudar o Lula a garantir a institucionalidade necessária para o Lula iniciar o seu governo. E o Lula teve a conversa com ele, eu estava presente, foi uma conversa muito boa, muito aberta, muito dinâmica, e eu acredito que é possível, sim, fazer os acordos necessários que sejam presididos, primeiro, pelos interesses do governo, segundo, respeito ao parlamento. O parlamento não pode estar interferindo toda hora. O parlamento não pode ser extensão do executivo, não. Tem o seu funcionamento como o governo tem. Portanto, é muito diálogo. E vocês sabem que eu tenho procurado, nesses 5 mandatos, eu já fui líder da Dilma, já fui líder do PT, líder da oposição, já fui quase tudo na Câmara. Portanto, nós temos a experiência necessária para pactuar uma nova relação com o parlamento, e eu estou me esforçando muito para repactuar isso com o presidente Arthur Lira. Tainá, posso fazer só mais uma perguntinha para o deputado? Engata. Não, muito rapidinho, a pergunta e a resposta. O senhor falou em consenso e não misturar as coisas. O mercado financeiro está esperando um novo marco fiscal. O vice-presidente Alckmin recebeu hoje de Felipe Salto uma PEC, uma proposta de PEC para um novo marco fiscal. Há espaço, há consenso político para isso, deputado? Eu acho que tudo tem que ser revisto. E eu posso afirmar uma coisa rapidamente, Tainá. Não teve um governo com maior responsabilidade fiscal do que o presidente Lula quando governou 8 anos. E assim será. A diferença é que ele tem responsabilidade fiscal e tem também responsabilidade social. E nós temos que compatibilizar esses 2 eixos estratégicos do novo governo. Equilíbrio fiscal, sim, mas também equilíbrio social. Nós não podemos conviver com tanta miséria que está afetando a vida de milhões de brasileiros e brasileiras. Deputado, tem uma lista de perguntas para te fazer. Eu ficaria aqui horas, tá? Te questionando, né? Fazendo conjecturas. É só você estender a entrevista para você dar mais espaço. Mas, infelizmente, o tempo do jornal é curto. O meu editor-chefe já está falando aqui no meu ouvido. E eu vou deixar muita coisa também para depois te fazer uma ligação e pegar um pouco mais desses bastidores, tá? Contigo. Pode fazer. Amanhã eu vou estar em Brasília. Quinta-feira, sexta-feira. Estou à disposição com as cautelas necessárias de quem está ajudando o presidente Lula a
tomar posse e governar o Brasil. É isso. Mas muito obrigada por hora pelos esclarecimentos, deputado. Conversamos agora com o vice-presidente nacional do PT, o deputado federal José Guimarães. Até uma próxima, deputado.